Diretamente dos estúdios da CESP aqui em São Paulo, o programa Cláudio Hora Entrevista. Hoje entrevistando uma beldade da colônia japonesa, a Miss Ryuso 2016, e agora quase terminando a gestão dela enquanto Miss. Obrigado, Cláudia Nakazato, por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Cláudio, meu xará. Bonito nome. É bonito o nosso nome, né? Verdade. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você. Você tem uma série de atividades, nós temos algumas atividades correlatas. Você é radialista, é jornalista também. Isso. Certo? E você trabalha dentro de que área em rádio e TV? Atualmente, né, eu trabalho numa empresa que faz rádio corporativa, rádio indoor, né, que a gente chama. Mas já fiz muitas coisas, já trabalhei em rádio FM mesmo, como jornalista também em jornal de esporte, já acompanhei a Prefeitura de São Paulo e hoje eu tenho o meu próprio portal, né, que fala sobre cultura japonesa. Muito. Que portal é esse? É o portal Yomitai, yomitai.com.br. Como eu fiz parte, né, da Rádio Banzai, né, por muito tempo, então, desde 2007, né, eu tenho esse trabalho de divulgar a cultura japonesa no Brasil. Então, quando eu saí de lá, eu planejei, né, um projeto meu mesmo, e aí eu lancei em 2015, em setembro, o portal Yomitai, que é para continuar promovendo a cultura, mostrando o trabalho dos Nikkeis aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, porque eu tô aqui, né? Mas aí eu coloco conteúdo escrito, alguns podcasts também para continuar esse trabalho de rádio, né? E tô alimentando com os eventos, acompanho algumas coisas, entrevisto artistas que vêm para o Brasil também. E com relação à tua vida enquanto apresentadora, você já fez muita apresentação de eventos japoneses? Já fiz alguns, não muitos, né? Eu gosto bastante, mas foram eventos menores. Eu fui contratada para fazer um evento fechado, né, de uma marca de show uma vez. E alguns festivais pequenos, assim, de cultura japonesa mesmo. Quer dizer, Festival do Japão ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Vou falar de uma coisa que eu achei muito interessante. Eu te vi filmando, fazendo uma reportagem da Miss Ryuso 2015. 2015. Isso, lá em Diadema. A Arie, né? Isso. Ah, tá. Certo. Quando você foi eleito, eu não fiz, realmente. Eu estava fora de São Paulo. Mas como é que foi essa tua história de virar Miss de Okinawa? Nossa, foi uma história muito maluca mesmo, porque eu nunca na vida quis participar de um concurso desse, né? Então eu não me via lá participando. Só que no ano passado, que foi quando eu ganhei, eu tava assim com o Japão muito intenso na minha vida. Só que assim, a cada ano uma pessoa me pedia para participar, assim, né? E eu falava, não, isso não tem nada a ver comigo. E aí, como eu tava com isso, né, de quero ir pro Japão, não sei o quê, então, aí o ano passado foi minha tia que falou pros meus pais, fala pra ela participar, não sei o quê, representar lá o Kaikan da minha região, né, que é Casa Verde, e aí eu fiquei pensando, será? Porque esse ano eu fiz 33 anos, então ano passado 32. Nossa, parece 22. 22. Aí eu falei, nossa, se eu for participar, tem que ser agora e depois não dá mais, né? Porque aí fica muito feio. Aí eu pensei um pouquinho, falei, eu vou tentar. Deixa eu ver se ainda tá aberta lá as inscrições, né? Estão abertas. E aí mandei lá uma mensagem para a Cida Genka, né, que organiza essa parte. E ela ficou meio que surpresa. Falou, nossa, você decidiu participar? Como assim, né? E aí me inscrevi lá, nem pude participar dos 2 ensaios, mas fui lá no segundo, são 2 ensaios, né, que eles fazem, e aí vi que as meninas lá, que eram, né, também participantes, tinham, sei lá, 18, 22 anos, e eu era a tiazona lá da galera. E aí foi muito engraçado, e não contei pra ninguém, nem minhas irmãs sabiam, que moram na minha casa, na mesma, né, porque tava com muita vergonha, né?
Mas aí fui com a cara e a coragem, né? E assim, o concurso em si não é um concurso de Miss simplesmente, né? Esse do evento de Okinawa, ele é muito cultural. Então, só de você estar lá naquele dia, você aprender a forma como você tem que se portar, né? É tudo muito diferente. Então, já foi um grande aprendizado para mim. Isso que foi assim mais importante, né? Porque eles avaliam o quê? A graciosidade de uma pessoa com aquela vestimenta, aquela maquiagem, aquele todo assim, né? Então você tem que ornar com aquilo que você está vestindo e tal. Então era uma postura diferente que a gente aprendeu, né? Para poder se apresentar naquele palco. E tudo aquilo já valeu muito a pena. Então eu falei, nossa, eu não preciso me preocupar com vergonha nenhuma, assim, porque isso já foi um grande aprendizado. Mas eu tava lá, né? Então tinha que ir até o fim. E aí, quando eles chamaram, teve as semifinalistas lá, as finalistas, na verdade, né? E aí eu tava lá, aí eu falei, pronto, já tá ótimo por aqui. Aí teve o anúncio da Miss Simpatia, a primeira e segunda princesa, Isso que eu ia né? te perguntar. Como estava a sua cabeça e o seu coração na hora que estavam aquelas, as 5 ou 6 que Eram seriam 8, acho. Eram 8. É. Que começavam a chamar a Miss Simpatia, a terceira princesa, a segunda. É. Como é que estava você assim, se sentindo na época, naquele momento? Eu tava, acho que, sei lá, acompanhando mesmo, cada uma que era, né, chamada, mas eu não tinha, tipo, não tinha expectativa nenhuma de ser escolhida, né, a Miss mesmo. Então eu tava só, tipo, meio que celebrando junto com cada uma que era chamada lá. A Miss Simpatia, que era uma simpatia mesmo, era muito fofa ela. E aí teve a segunda e a primeira princesa também, super bem merecido, né, o lugar. E aí quando ele falou da vencedora do concurso, meu número era 13, né, aí eu falei, nossa, número 13, né, para mim representa algo negativo, mas para outros é positivo, né? Exato. E até o cantor Joey Hirata, ele estava lá para se apresentar, e ele me viu, me reconheceu, não sei como, né? Porque a gente fica muito diferente, né? Ele olhou meu número e falou assim, 13? Nossa, é um número de sorte, hein? Aí eu falei, ou não, né? Não sei. Aí o apresentador chamou e a candidata de número, fez aquele suspense, falou 13 e o meu nome. Aí eu não acreditei mesmo. Não acreditei que aquilo estava acontecendo. Porque você participar disso e ganhar uma viagem para Okinawa, que era o único lugar do mundo que eu tinha um sonho de conhecer, né? E aí eu realmente tinha, né? Fui escolhida, ia para lá, então foi muito surreal. Foi a palavra que eu mais usei o ano passado. Como é que foi as tuas atividades enquanto Miss Ryuso 2016? O que você teve que fazer? Você participou de muitos eventos no Okinawa Kenjinkai? Na verdade, assim, eu imaginei que teria, né? Bastante eventos, mas eu fui em alguns, né? Não teve. Teve o aniversário do Kaikan, da minha região de Casa Verde, que eu fui, né? Eu me apresentei lá, conversei um pouquinho com as pessoas, contei um pouco da experiência, né? Do evento em si. E porque a viagem foi em outubro, né? Na verdade. Mas do Kenjinkai não teve muitos eventos, não, viu? Você passou quanto tempo no Japão? Foram 8 dias. Foi bem rápida a viagem. Muito rápido. Bem corrido, mas bastante proveitoso. E você conseguiu... Você fala bem japonês? Se vira bem. Se virar dá, né? Tipo, você precisa sair para comer. Não passa fome. Não passo fome. Você indo para lá, certo? O que eu observo é que a gente está nas festas e conversando com as pessoas, toda a vestimenta japonesa, com um kimono, e com o obi, etc., e a peruca, etc., isso é muito caro, né? Eu não sei exatamente o valor, mas sei que é bastante caro. Você ganhou um kimono desse?
Não ganhei, Não não. ganhou? Não, foi tudo alugado, tudo emprestado, né? Quando a gente chegou em Okinawa, já tinha lá o meu kimono, tudo já separado, mas não é meu. Não foi, não ganhei. Quando você se formou em jornalismo, você trabalhou em que áreas dentro de rádio e televisão? Então, o jornalismo, logo que o meu primeiro trabalho, né, como estagiária, né, de jornalismo, já foi no jornal de esporte, o Lance, né? Então já foi meio que nem era estagiária, eu já era tratada como repórter mesmo. A gente ia para as pautas, né, para as externas fazer matéria, entrevistas. Foi uma grande escola para mim o Lance. Foi demais, assim, aprendi muito, porque na faculdade é muito teoria, a gente não imagina como que é o dia a dia de um jornalista mesmo, né? Exato. De campo, assim, né? Então, o Lance foi para mim uma escola muito boa para poder continuar e ver se era isso que eu queria mesmo. Isso não tinha dúvida, né? Mas tem pessoas que não, sei lá, não se identificam tanto, né, quando passam a exercer realmente a profissão. Mas para mim foram rádio e o jornalismo foram as escolhas muito certas, assim. Não tinha dúvida de que isso seria o que eu realmente gosto de fazer. Entre a mídia impressa e a mídia eletrônica, a rádio e televisão, o que você prefere fazer? O que é atual, né? Na verdade, impresso hoje já está até um pouco, né? Por mais que a gente acredite que não vai acabar, né? Mas o digital tá muito mais presente, né? E é o que eu realmente gosto de fazer. E com relação à mídia eletrônica? Que Rádio e televisão. Prefiro muito mais. Eu amo rádio, eu amo TV. Eu não sou daquelas que fica no computador, digitando, escrevendo. Faço, né? Claro. Até pro Yomitai. Mas gosto disso, de câmera, de microfone, de Luzes, falar. ação. Luz, câmera, ação. É. E com relação a apresentar esses eventos? Você falou que apresentou eventos pequenos. Uhum. Certo? Quando é que você vai apresentar um evento assim do porte de um Akimatsuri lá de Mogi das Cruzes? O Akimatsuri então... teve um ano que até fui chamada, mas assim, acabou não dando certo. Não lembro por qual motivo. Mas, nossa, pra mim ia ser demais. Eu e os gosto eventos bastante. da liberdade, tipo Tanabata, Matsuri? Eu apresentei o... Como chama o evento do final do ano? Mochizuki? Não, um que é no começo de dezembro. Existe Tanabata Matsuri. Tem mais um que eu... Tanabata é em julho, né? Isso. Tem um outro evento, me fugiu o nome agora. Mas eu apresentei também, que foi na Praça da Liberdade, bem legal também. Nesse evento que você participou e foi eleita a Miss Ryuzo, o apresentador que fez a apresentação das Miss foi o Kendi. Acredito Amai. que sim, isso. Não. Kendi não. Kendi, ele faz o Festival do Japão, né? Isso. Não, foi uma outra pessoa. Você esteve no Festival do Japão? Ou melhor, vai estar esse ano? Esse ano? Para participar do Miss Nikkei? Não. Mas você, como Miss Ryuzo, você não tem direito em participar do... Acho que são coisas independentes, assim. Okinawa Okinawa é. Okinawa é algo meio diferente do Japão, né? Isso. É meio como se não fosse Japão, né, na verdade. Sendo Japão. Sendo Japão. Mas é uma coisa totalmente diferente, assim, não tem nenhuma relação um concurso com o outro. E a sua participação no Festival do Japão esse ano? Eu vou sempre, né, para trabalhar, né, como jornalista mesmo, entrevistar artistas que vão lá e tal. Então, por enquanto, essa vai ser o motivo da minha área de atuação. Exatamente. E com relação a outros eventos que vão acontecendo até o final, por exemplo, a Japan House. Japan alguma House, coisa mais linda, né? Que tiver lá, exato. Eu tive lá, realmente foi muito bonito. E com relação ao Bunka Matsuri, do Bunkyo, você vai participar de alguma atividade? Não, normalmente eu tô lá como jornalista, né? Então eu vou para os eventos para entrevistar mesmo, para gerar conteúdo para o Yomitai. É mais ou menos isso. Quem queira entrar em contato com o Yomitai para se inteirar mais da cultura japonesa, como é que faria? O site é yomitai.com.br. Yomitai, né? Com Y.
Isso. Y no Yomitai, início. que significa quero ler, né? E tem as redes sociais, né? O Facebook do Yomitai, que é @portal Yomitai, e o Instagram, que é Yomitai. Então dá para acompanhar um pouquinho das notícias, né? Os eventos que acontecem dentro da cultura japonesa através desses links. Você sendo Miss Ryuzo de Okinawa, indo para Okinawa, ficando 8 dias lá, deve ter ganho uma série de prêmios, etc, etc. Não ganhou um kimono? Não ganhei o kimono, mas eu ganhei um presente que para mim foi muito, muito legal, porque é bem característico de Okinawa, que é o Kariyushi, que é aquela camisa toda florida, sabe? Que as pessoas usam bastante lá. Que é como se fosse uma roupa social, né? Nossa, assim. Só que lá, por exemplo, as pessoas que trabalham na prefeitura, em órgãos assim, usam o Kariyushi, que é uma camisa super descontraída, colorida, florida, né? E é característico lá da região. E eu ganhei uma, nossa, que eu adorei, assim. Usei nos encontros com o prefeito de Ginowan, que é onde meu pai nasceu. A gente teve algumas atividades assim, né? Conhecer e conversar com a prefeita de Narra, o governador, presidente da Assembleia. E aí também na agenda tinha um espaço para eu poder conhecer o lugar onde meu pai nasceu, né? Que é Ginowan. E aí conheci um pouco da cidade e também fui conversar com o prefeito de lá, né? Então fui lá com o meu Kariyushi bonitinho lá, que eu ganhei do pessoal da associação, lá é a Associação Brasil de Okinawa. Pessoas super receptivas também. Nossa, me emocionei demais. Chorei bastante. Não houve tempo disponível de você visitar a ilha central do Japão? Ir até Tóquio, Osaka? Não, era Okinawa, né? Só que aí, na hora de voltar, né, eu, na verdade, fiquei uma noite em Tóquio, né? Mas não fazia parte da agenda dessa viagem que eu ganhei. Como é que foi a recepção sua? Se bem que a sua deve ter sido diferente, naturalmente, por ser uma Miss indo para Okinawa. Mas como os okinawanos recebem os brasileiros lá? Nossa, é demais, assim. A gente se sente aqui, sabe? Porque, que nem, assim, sei lá, Tóquio é uma coisa bem diferente, né? As pessoas certinhas, assim, mais sérias, sorriem, mas assim, se você sorrir para a pessoa, ela sorri, retribui, né? Mais ou menos isso. Agora, em Okinawa, é totalmente diferente. Elas são muito calorosas, como os brasileiros, né? Então, foi por isso que eu me emocionei muitas vezes, assim. Teve um jantar que a gente precisou falar um pouquinho, né? Sobre a sensação e não sei o quê. E aí eu não conseguia falar, porque eu chorava muito. E cada palavra que eu soltava, eu chorava mais. Então, justamente por causa disso, né? São pessoas muito simples e isso que me assim, me emociona, né? Ver a simplicidade das pessoas e querer o seu bem, te tratar assim com todo carinho, respeito e te fazer assim, sabe, super... Te fazer se sentir em casa. A gente se sente em casa realmente. Agora uma pergunta muito particular. Quando é que você volta para lá de novo, mas como passeio? A passeio? Quero muito. Não sei. Não sei, mas eu quero demais voltar para Okinawa. É que para Okinawa é um pouco mais difícil do que ir para Tóquio, por exemplo, né? Você chega em Tóquio e pega outro avião para ir para Okinawa, que leva umas 2 horas. Então é mais difícil ainda, né? Mas eu pretendo, nossa, se não for ano que vem, esse ano já não dá mais, né? Já estamos aí quase no meio, né? Mas ano que vem, no próximo, vou fazer de tudo para voltar, sim. Você sentiu muito em Okinawa a influência dos americanos? Não. Não. Mas existe, inclusive, uma base americana lá. Existe. Eu, assim, em coisas mais turísticas, né? Acabei vendo pouco, né? Eu fui no Shurijo, lá no castelo, conheci o aquário, mas assim, eu não deu pra, sei lá, presenciar coisas de história mesmo de Okinawa, né? Foi muito corrido e as atividades que a gente fazia eram, assim, também muito corridas, né? Muito rápidas.
Então, o que eu via lá era um pouco, né, do dia a dia das pessoas que moram lá, mas foi muito corrido, porque a gente tinha evento durante o dia, alguma coisa à tarde, assim, alguma coisa de visita, alguma, ou a prefeitura, né? E aí depois à noite era um jantar. Então você tinha que estar de um jeito de manhã, depois à noite, em meia hora, você tinha que se trocar para estar de outro jeito. Era muito corrido. Mas foi muito especial, realmente. No Japão, por exemplo, existem algumas cidades, tipo Hamamatsu, que tem muito brasileiro. Tem, Aham. tem muito brasileiro em Okinawa ou não? Tem brasileiros também. Tem, não sei se muitos, mas na associação tinham brasileiros lá, né, que trabalham nos órgãos públicos, né, que foram até as pessoas que ajudaram bastante a gente na hora de se comunicar, né, traduzia, né, as conversas com a prefeita e o prefeito de Guinoan também. Então, até que foi assim, estando com essas pessoas foi fácil de se comunicar, porque eles falavam português, eram brasileiros mesmo, né? Então, realmente me senti muito em casa estando lá. Você tem algum plano ou algum projeto de fazer alguma coisa relacionada a jornalismo unindo Brasil e Okinawa? Ah, sim, eu quero muito é que assim, né, a cultura de Okinawa também é muito bonita, né, e tem muita coisa para se mostrar. É muito rica, Então, né? muito rica, é. Então, eu pretendo fazer alguma coisa assim para cada vez mais promover isso, mostrar para as pessoas, não só para os Nikkeis, né, para os brasileiros que têm muito interesse também em toda a cultura japonesa, né, não só na gastronomia como era antes, né, todo mundo gosta de comer comida japonesa, mas agora isso cresceu muito, né? Os eventos que a gente tem, pelo menos em São Paulo, que eu tomo sempre, tem muitos brasileiros, né? Então, quanto mais a gente mostrar, né, toda a cultura, né, cada arte, né, que Okinawa, por exemplo, tem, eu acho que tem muito o que crescer aqui no Brasil, muitas pessoas que são fãs dessa cultura, né? Então, se parar para começar a projetar, vai ter muita coisa para fazer. Quando é que está previsto o concurso de Miss Rio-Sou 2017? Tá, acho que é dia 30 de julho agora, né? Que cai, é sempre no último domingo de julho. Então vai ser. Acho que cai dia No 30 Okinawa Kenjinkai, em Diadema. em Diadema, isso. Existe como é que é feita a seleção das pessoas? Ou é natural? Eles aguardam as pessoas, as moças se inscreverem? Isso, faz uma divulgação, né, para que as meninas se inscrevam. E aí tem um número, né? Eu acho que já chegou a mais de 20 candidatas. Acho que acaba aceitando, né? Até umas 20 e poucas, assim. Ano passado teve 17 e uma pessoa acabou tendo algum problema, não pôde estar no evento. Então foram 16. Mas a pessoa se inscreve lá e tem, né, alguns pré-requisitos, assim, né? De ter alguma relação com algum Kaikan de Okinawa, né? Uhum. Então, ser associado, ou alguma participação, né, que tenha é, essa relação com a cultura de Okinawa. Mas é isso, faz a inscrição. Aí tem 2 ensaios, né, para poder se apresentar direitinho lá no palco, porque é em conjunto e depois individual. E depois é só esperar o resultado. Com Levar a relação, torcida. quando eu tive e assisti um concurso de Miss Rio-Sou, uma coisa que foi muito falada, inclusive o apresentador do evento falava muito, é quanto à elegância da moça ao andar Ah, no sim. palco. E existe toda uma forma diferente de andar, como existe uma forma de andar de modelos que É, participam de São é, Paulo, Fashion Week, etc. É, com o Bingata, né? A gente é tudo muito apertado. Aqui você tem são vários, né? Várias roupas até chegar naquilo que é apresentado para o público, né? Então puxa aqui, depois puxa mais ali. A gente fica meio que sem ar e fica algumas horas assim, né? Então isso tudo firma um pouco assim a postura, né? Mas tem também o pé, né, que é diferente. Você não anda desse jeito. É um pouco mais assim.
e aí você anda assim devagar, tal, não pode ser rápido porque fica meio bruto assim, né? A forma como você se apresenta. Então, como você vira a cabeça para cá para olhar quando a gente, né, tem que cumprimentar o público, né? Então, você não pode fazer normalmente, assim, virar... Uma forma brusca. Então, você tem um jeito de fazer assim, depois de virar assim, tudo muito delicado, não pode deixar de sorrir, tem que estar sempre sorrindo, né? Isso conta bastante. E também conta bastante a questão de você falar com o público, né? Você tem a oportunidade não só de responder o que o apresentador está te perguntando, mas de falar alguma coisa, né? Fazer um agradecimento. Então já fica a dica aí para as meninas, né, que participarem esse ano, os próximos, certo, né? Para tentar, né, falar alguma coisa assim que seja do seu sentimento mesmo, né? De estar ali, o que aquilo representa para você. É muito importante, assim. E eu falei exatamente o que eu estava sentindo, porque foi muito rico mesmo. Foi rica a experiência de estar lá vestindo, né, o binga, tá? E foi demais, assim. Então... O que seus pais são de Okinawa, tanto teu pai quanto tua mãe? São. O que eles falaram de você ser a Miss Okinawa aqui do Brasil? Na verdade, assim, né, meus pais, eles, desde que eu, de pequena, assim, eu fazia Odori, né, que é a dança de Okinawa, e com 9 anos eu comecei. E eu sempre gostei muito, né, quando já estava pronta para me apresentar, assim, em eventos, eu gostava demais, mas os meus pais não gostavam muito que eu fosse exposta ao público. E eu fui escolher 2 profissões que têm a ver com isso, né? Exatamente. De exposição plena. E então, assim, sendo muito sincera, não tive muito apoio, assim, né? Mas, claro, toda decisão que eu tomava era aquilo e pronto. Depois eles viam que era alguma coisa que realmente eu gostava e que não ia fazer mal para ninguém. Muito pelo contrário, eu sou muito feliz sendo jornalista e radialista. E o concurso em si também, eu fui tranquilinha na minha, né? E aí, mas assim, né? Quando a gente ganha, aí já vira aquela festa, né? Então eles gostaram bastante de me ver lá daquele jeito. Mas... E depois, né? Cada lugar que eles iam, recebiam os parabéns lá. Sim, é normal, natural. Acabaram gostando, né? Bacana. Aí, se vocês quiserem saber mais a respeito da Cláudia Nakazato, entre no site dela, no Yomitai com Y, yomitai.com.br, que vocês vão saber notícias do Japão e uma série de coisas, inclusive notícias de eventos aqui no Brasil também. Você foi convidada a participar enquanto Miss Ryuso em algum evento, mesmo fora de São Paulo, evento em Pedro de Toledo, registro, etc.? Não, fora de São Paulo não, mas teve um evento bastante importante que foi os 90 anos da imigração de Okinawa, que foi em agosto. Acredito que foi esse o evento. Nossa, se não for, me desculpem. Mas foi um evento muito importante que até a prefeita de Naha veio para São Paulo, né, para esse evento. Só que eu estava indo para o Japão. Né? Não pude participar. E foi assim, nossa, porque a Ari estava lá, a outra Miss, eu não sei o nome dela, também estava do ano anterior, e era para eu estar lá também. E foi um evento muito bonito na Sala São Paulo, né? E acho que era o principal evento, e eu não pude estar porque eu estava fora, né? Mas assim, foram poucos eventos assim que aconteceram. Teve o Festival de Okinawa, eu fui lá também. Mas foram poucos eventos. Eu acho que até assim, a gente tá disposta a estar nos eventos, né? Mas acho que precisa de alguma coisa assim, sabe? Alguma força maior para fazer com que a gente esteja mais assim presente nos eventos, tal. Porque eu particularmente eu tenho um dia a dia meio corrido, assim, meio bagunçado, né? Então cada dia eu tenho que estar num lugar não só relacionado a esse trabalho com a cultura japonesa, mas eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Então, eu não consigo acompanhar a agenda de tudo, assim, né? Então, às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô ali. E então, se eu tivesse focado em uma coisa, eu saberia quais eram os eventos para estar presente, para, né, prestigiar. Mas se não teve convite, eu acabei não indo e não fiquei sabendo, sabe assim? Então, acho que se a gente tivesse, até os jovens mesmo, né, que estão sempre participando dos eventos do Kenjinkai lá de Okinawa, poderiam estar mais assim unidos para fazer com que as pessoas estejam sempre, né, nos eventos, não só os maiores, mas os menores também, para a gente conseguir sempre manter essa coisa de divulgar a cultura, de fazer com que os eventos cresçam, né? Eu, por causa desse dia a dia maluco, então acabo não estando presente em todos os eventos que eu quero. Por isso que acho que acabei ficando um pouco fora, assim. Se me chamavam, eu via se dava, ia, né? Como foi o caso de alguns eventos. Mas não participei de tantos assim, não, como Miss. Precisa participar mais. Certamente, nós que trabalhamos com comunicação, realmente temos uma vida extremamente conturbada. A gente vai acabar se vendo lá no Festival do Japão. Ah, com certeza. Festival do Japão, estarei lá. Foi um prazer bater um papo com você. Cláudia, muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da ACESP. E espero que esteja mais vezes, inclusive dentro do meu programa do Claudio Hora Entrevista. Ah, sim, com certeza. Adorei também estar aqui conversando com você. E obrigada, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a experiência e também sobre o Portal Yomitai. Quando tiver alguma novidade do Portal Yomitai, me liga, me avisa, vem aqui e mostre Tá para o nosso público o que você tem a dizer. Tá certo, combinado. Muito obrigado, um bom dia, prazer em te ver. Eu que agradeço, obrigada mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem incomodado muita gente há muito tempo. É a questão do conflito entre as decisões da perícia médica do INPS e o médico do trabalho da empresa. Muitas vezes o sujeito vai para o INPS, goza benefício, às vezes até por muitos anos, recebe alta. Ele recebe alta e alguns até ficam felizes, satisfeitos. Retornam à empresa, a empresa os encaminha ao médico do trabalho, faz muito bem em fazer isso, e o médico do trabalho examina a pessoa e acha que ela não está em condições de trabalhar, ao contrário do que decidiu a perícia do INPS. A conclusão desse drama é cruel, porque o sujeito fica sem receber o benefício e sem voltar a receber o salário admitido que foi. O caminho que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir é se documentar bem. Todo o papel, documento que passar pelas suas mãos, vá fazendo uma cópia, para você conseguir fazer a demonstração do seu direito. Mantenha sempre a sua carteira profissional anotada. Guarde dentro de um envelope plástico para ela não ser molhada, não ter danos. Não deixe que ninguém rabisque, faça rasuras. E assim que ocorrer o problema, procure imediatamente um advogado, porque você provavelmente vai precisar. Muito obrigado. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に
日本を持ってきました。カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. San Pietro Pizzaria, pizzas soberbas todas as noites. Delivery 4794-8887. Oh my, do I? Em São Paulo, a comunidade japonesa em São Paulo se caracteriza por ter muitos eventos. Realmente, o japonês ele é tão festivo quanto o italiano. Isso eu descobri com o tempo. E a maior festa, o maior evento da comunidade japonesa é o Festival do Japão, que acontece todo ano aqui em São Paulo. Esse ano vai ser ali no Expo Center, São Paulo Expo Center, antigo Centro de Exposições Imigrantes, um local imenso, muito bonito. E, para tanto, nós trouxemos aqui nos estúdios da CESP, dentro do programa Cláudio Hora Entrevista, a Erika Yamauchi, que é a coordenadora geral de todo esse Festival do Japão. Muito obrigado por estar conosco aqui no meu programa, Erika. Muito obrigada, Cláudio, por essa oportunidade maravilhosa. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a organização do festival. Deve dar um trabalhão danado, né? Dá um trabalho. A gente trabalha, na verdade, o ano inteiro. Acabou um festival, já começamos a fazer o outro, não tem descanso. Mais ou menos como o carnaval. Isso, mais ou menos como o carnaval. Quantos voluntários tem? Os voluntários, como todas as áreas são organizadas por voluntários, são mais ou menos 6.000 voluntários em toda a organização do evento. Porque você vai contar, desde a entrada, são os voluntários do festival, até as áreas, a área da criança, a área da terceira idade, a área cultural, os shows, a parte dos voluntários dos kenjinkais, que são as barraquinhas de gastronomia, todo mundo voluntário. Quase 6.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Como é que você coordena isso, você concilia isso tudo, Erika? Então, a gente já tem uma experiência, né, de participar sempre do Festival do Japão. E a coordenação ela é feita por várias reuniões para tentar transmitir os valores, transmitir a filosofia do festival e unir as pessoas. Então, todos os meses tem reunião dos voluntários da gastronomia e reunião dos voluntários das áreas. E é através desse trabalho que a gente procura difundir mais a cultura do voluntariado na comunidade e realizar esse grande festival. Que dias vai acontecer o Festival do Japão esse ano, em 2017? Esse ano vai ser no primeiro final de semana, dia 7, 8 e 9 de julho. Agora, é bem perto. Daqui a 60 dias, mais ou menos, no São Paulo Expo, que é o Centro de Exposições Imigrantes totalmente reformado. Né, por muitos anos o Festival do Japão teve uma estrutura um pouco difícil de conviver, porque o local estava em obras. Exato. Ano passado foi inaugurado e, felizmente, o Festival do Japão está no melhor centro de exposições da América Latina atualmente, né? Vocês esperam qual a expectativa de público, Erika? Cerca de 160.000 visitantes nos 3 dias do evento. Isso. É uma coisa que é muito importante, inclusive o espectador ele se preocupa muito. O São Paulo Expo Center tem estacionamento. Isso, tem um estacionamento para 4.500 vagas. 4.500 carros. Isso. E é muito fácil chegar lá, é o comecinho da rodovia dos imigrantes que vai para Santos. É no comecinho dela, no ponto zero
da Imigrantes, é um lugar muito interessante. Tem muita gente que vem de fora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo? Tem E do Brasil? bastante. A gente, inclusive, fez pesquisas, né, sobre o público. Muitas caravanas vêm para o Festival do Japão. Ano passado, a gente recebeu mais de 80 caravanas de todo o Brasil, Cláudio. O pessoal se cadastra pelo site, é só acessar www.festivaldojapão.com/caravanas e fazer o seu cadastro. Em alguns casos, a entrada é gratuita, porque o festival também quer divulgar a cultura japonesa para quem está fora de São Paulo. Isso é muito interessante. Com relação à gastronomia, o que você destaca? O destaque principal são os pratos das províncias japonesas, porque no Festival do Japão e só lá a gente encontra os pratos típicos das 47 associações de províncias. Então é uma delícia, é difícil falar qual que é o prato mais gostoso, Cláudio, porque formam filas assim para provar cada prato que você não encontra mais em restaurante, né? Porque é receita de família. É verdade. Tá aí, eu vou dar uma dica para você que nos assiste agora. A província de Wakayama, eles fazem um okonomiyaki, que é uma panqueca, eu não sei traduzir isso. É panqueca japonesa. Seria uma panqueca japonesa, como é chamado, é uma delícia. Uma das províncias, eu não lembro qual, que inclusive quem faz é um amigo meu, que é o Izumo Honda, faz o sama, que é um peixe que vem do Japão. Isso, importado. Então ele é da entidade Ikoinosono. Do Ikoinosono, exatamente. Lá em Guarulhos. Né? Porque o festival, então... Quem pode vender comida japonesa no Festival do Japão? Somente os Kenjinkais, que são as associações de províncias, sim, ou as 5 entidades beneficentes da comunidade. Então, o Kenren faz essa diferenciação que é para ajudar as entidades, né? Muitas delas arrecadam, nos 3 dias do festival, o valor que possibilita que elas se mantenham durante o ano. Então, é importante também preservar esses Kenjinkais, preservar os Kaikans na avaliação do Kenren. O Kenren é a associação de todos, onde se reúne todas as províncias. Isso. Quantas províncias são? Então, o Kenren é a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, e o Brasil é o único país do mundo que tem os representantes das 47 províncias japonesas. Cada província japonesa tem um representante? Tem o seu representante, mesmo que seja um Kaikan pequenininho, ele tem o seu representante, e a missão do Kenren é fortalecer os Kenjinkais, divulgar a cultura japonesa no Brasil. Como é que hoje, você lá dentro do Bunkyo, descendente de japonês direto, como é que você vê o interesse dos brasileiros na cultura japonesa? O interesse dos brasileiros é fundamental para o crescimento dos eventos da comunidade japonesa aqui no Brasil. O que a gente sente é que realmente os brasileiros têm um amor muito profundo pelo Japão, um respeito muito significativo pela cultura japonesa. E eu posso te falar que dos voluntários do Festival do Japão, que ficam na organização, a gente chama de vermelhinhos. 70% deles não são descendentes. E é nessa força que a gente acredita que está o futuro da comunidade Nikkei. Porque se nós Nikkeis não temos muito interesse na cultura japonesa, né? A gente vê muita gente afastada do cotidiano das entidades, mesmo tendo uma população de mais de 1,5 milhão de descendentes. Os brasileiros, sem descendência nenhuma, eles têm muito mais interesse pela cultura japonesa do que os Nikkeis, muitas vezes, né? É o que a gente tem constatado. Isso, inclusive, conversando com o cônsul-geral do Japão em São Paulo, o senhor Nakamai, ele me falou que o grupo, né, o conjunto de japoneses aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral, procura preservar a tradição muito mais do que no próprio Japão. É verdade. Porque quando a gente vai para o Japão, eu acabei de voltar de lá por um programa de estágio do Consulado Geral do Japão, que era um programa de convite aos descendentes e foi especializado para jornalistas. E quando a gente chega lá no Japão, realmente é muito diferente da cultura japonesa que a gente tem aqui. Você sente um estranhamento, porque parece que aqui no Brasil as tradições estão mais preservadas do que no Japão, porque lá mudou muito. E aqui a gente manteve a essência. Né? É interessante, por exemplo, eu estava assistindo uma matéria da NHK, a NHK, que fala sobre ratos. Pra gente, rato é Nezumi.
Essa é a palavra que a gente usa para falar rato. E no Japão é mouse, por causa do inglês. Do inglês, né? do americano. Então a gente chega lá no Japão, o nosso japonês já soa um pouco diferente para os japoneses de lá. E é interessante. Vamos falar um bocadinho da parte artística do Uhum, Festival do Japão. uhum. A grande atração do Festival do Japão é a parte gastronômica, realmente. Sim. O que vai ter de parte artística? Esse ano temos muitas novidades para a parte artística. Por exemplo, tem o pessoal da Associação de Minho do Japão, que está trazendo uma equipe grande, representando várias províncias japonesas para fazer uma apresentação especial no Festival do Japão. Então, são artistas japoneses que estão vindo para cá. A Fundação Japão vai trazer um grupo de dança que mistura a dança moderna com o kabuki, que é a dança tradicional japonesa. Esse grupo se chama Trickstar e vai estar se apresentando no sábado, no palco principal do Festival do Japão. Outra novidade que a gente pode mencionar é o programa Sports for Tomorrow, do governo japonês. Ele pretende divulgar os esportes do Japão fora do Japão. Então vão trazer alguns esportistas japoneses para fazer demonstrações no Festival do Japão. Quais serão as modalidades esportivas que serão apresentadas? Eles vão apresentar a parte do Radio Taiso, que é uma cultura japonesa, sim, né, de ginástica diária. E também estão trazendo o pessoal do beisebol e de outros esportes japoneses. Quais os esportes? Você lembra algum ou poderia citar algum para a gente? Então, além do Radio Taiso, beisebol, queremos muito trazer alguma demonstração de sumô, mas aí já vai dificultando por causa do prazo. Talvez para o ano que vem a gente consiga novidades bem interessantes. O ano passado, o Festival do Japão trouxe o Ministério da Agricultura e Piscicultura. Isso. Montou um stand lindo, inclusive assisti uma apresentação de um cozinheiro, de um chefe de cozinha japonês preparando o soba, aquele macarrão japonês. Inclusive ele preparou, acabei comendo lá e perdi a vergonha, fui lá, comi a segunda vez. Foi muito gostoso. Vai ter alguma atração assim diferente esse ano? Nessa parte de culinária? Vai ter bastante enfoque na culinária. Esse pavilhão do governo japonês vai existir novamente com esses cursos que vão falar sobre culinária tradicional japonesa. Eu sei que a grade de programação está sendo montada e o governo do Japão deve mandar ainda esse mês para a gente. Uma parte interessante é que pela primeira vez o Ministério do Meio Ambiente isso é interessante. vai participar do Festival do Japão. Né? Ainda é uma surpresa para a gente o que eles vão trazer, mas com certeza, como o Japão é um dos países mais avançados nesse tema, vão trazer novidades interessantes. Por exemplo, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria etc., participam. Esses órgãos do governo de São Paulo participam do Festival do Japão? Então, aí você coloca uma questão que é muito comentada nas reuniões da diretoria do Keirin. Por quê? O Festival do Japão é um grande evento. A gente sabe, a gente está lá, vê quantas pessoas vão visitar todos os anos, Exato. né? Uma pesquisa de público mostrou que 75% do público já veio para o Festival do Japão e continua vindo todos os anos. Mas uma coisa que talvez a gente, pela nossa cultura, é um pouco tímido, é mostrar isso. Né, porque o Festival do Japão está no calendário municipal e no calendário estadual do turismo, mas o Keirin nunca se esforçou realmente para buscar um approach mais próximo com as secretarias. E isso está sendo feito esse ano. Inclusive, o nosso presidente da comissão executiva, o Sr. Toshio Ichikawa, esteve agora em abril lá em Brasília para uma audiência com o Ministério da Cultura, né, com o ministro Sr. Roberto Freire, para falar sobre o Festival do Japão. Algo que a gente nunca tinha pensado em fazer, na verdade, e que, como você comentou, é importantíssimo para garantir o futuro e o crescimento do festival. Existe alguma verba do governo para ajudar o festival? Tipo emendas parlamentares, etc.?
Então, os políticos da comunidade Nikkei ajudam bastante o festival nessa orientação. Existem algumas emendas parlamentares para a parte do palco do Festival do Japão, isso é no município pela São Paulo Turismo. E o Festival do Japão tem o apoio do Ministério da Cultura pela Lei Rouanet e Secretaria do Estado da Cultura pela PROAC. Então, esses são os incentivos. Mas, na verdade, é muito trabalho diário mesmo de captação de recursos. Ir atrás do patrocínio, bater porta, apresentar o Festival do Japão para os executivos japoneses e brasileiros para trazer mais apoio para o evento. Quais são os principais patrocinadores? Vamos fazer um merchandising dos patrocinadores que estão ajudando a fazer o Festival do Japão. Então, o Festival do Japão conta desde o início, né, com o apoio do Bradesco, outro grande patrocinador. Um abraço, Olavo. Um abraço, Olavo. Sim, gosto muito de você. Mitsuo, obrigada. Também tem a Toyota, a Honda, Sakura, são tantas empresas, Banco do Brasil. Esse ano estamos entrando com o Hirota Food Express, que é um supermercado. Exato. E a maior parte das empresas japonesas está participando do Festival do Japão. A gente sente assim que hoje os executivos conhecem mais o trabalho do Keiren, né? Devido também à divulgação que os diretores estão fazendo nos eventos da Câmara de Comércio, participando das reuniões, isso é sempre importante. Eventualmente, um empresário que nos assista agora e que queira participar do Festival do Japão, que queira se inteirar, como é que entraria em contato com você, Érica? Ele pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para patrocínio@festivaldojapão.com. Existem várias maneiras de participar, né? Não precisa ser com uma cota grande. Por exemplo, da Toyota ou da Honda, que são mega empresas, né, conglomerados, talvez a empresa não tenha tanta verba disponível. Então, o Keiren tem essas cotas mais de apoio, mais acessíveis, de merchandising, inclusive que mostra só a marca da empresa, não precisa nem ter o trabalho de montar um stand. Esse ano temos um projeto de telões multimídia, que está bem bacana. Isso é interessante. É uma comunicação visual comunicação excelente. Visual. No ano passado, eu lembro que tinham alguns palcos, além do palco principal. Isso. Por exemplo, inclusive acabei encontrando um cantor que eu gosto muito dele, o Joe Hirata, que estava cantando num dos palcos menores e fez um sucesso danado. O Joe está confirmado. Está confirmado. Isso que eu queria te perguntar, quais outros artistas conhecidos do público que vão estar no Festival do Japão? Então, esse ano, a gente mudou um pouquinho a coordenação do evento, decidiu mudar um pouquinho a planta. Então, o palco, agora nós temos 2 palcos grandes. Um vai ser o palco verde e amarelo e o outro palco vermelho e branco. Os principais artistas da comunidade já estão confirmadíssimos, né? Daqui a pouquinho vai sair a programação no site, assim, os últimos ajustes só. Mas Karen Ito, Edson Saito, Joe Hirata, estamos tentando trazer também novos talentos, fazendo uma faixa de programação só para crianças. Né? Da área artística. Isso, mostrar as crianças Nikkeis que estão aí despontando com música japonesa, então vai ser 1 hora de programação só para as crianças. Também trazer pessoal do interior para se apresentar no palco do Festival do Japão, trazer artistas da América Latina também, para se apresentar aqui em São Paulo e mostrar a variedade da cultura japonesa, porque o palco do Festival do Japão não mostra só as danças dos Kinjinkais, aquela parte típica, mas também o moderno, o contemporâneo, o que as pessoas gostam de assistir. Por exemplo, eu assisti muitas vezes no Bunkyo de São Paulo, aqui o Bunkyo que fica aqui no bairro da Liberdade, algumas apresentações como o Kagura de Hiroshima, que é uma apresentação linda, o Kabuki, o teatro Kabuki, que é extenso, é longo, mas é muito bonito. Alguma manifestação artística teatral vai ter lá? Sim, então vai ter Kagura. O Kabuki a gente tenta mostrar através dessa cultura do Minho. Como vão vir os artistas do Japão, e a peça de Minho, ela dura de 20 minutos a meia hora. É mais rápido, é mais ágil. Isso, mais ágil. Então, várias
várias inserções na programação desses artistas do Japão. Vai ser muito interessante. Vai ter algum artista, algum cantor ou cantora japonês ou japonesa que vai se apresentar, que virá de lá para se apresentar no Festival do Japão? A gente tem todos os anos a Mariko Nakahira, Mariko Nakahira, né, do Japão. Eu sei que também está vindo a Marina Kondo dos Estados Unidos. E da programação que eu me lembro é isso. A gente está tentando trazer o Gus Hokama, que é um cantor da Argentina, um cantor Nikkei, que fala muito sobre imigração. E outras atividades, assim, outras artistas de Londrina, artistas de Campo Grande, para mostrar a variedade da cultura japonesa no Brasil. Quais os países, fugindo um pouquinho de Festival do Japão, Érica, quais os países da América do Sul que detêm comunidades de japoneses, descendentes de japoneses? A exemplo do Peru, que parece que está em segundo lugar na América do Sul, após o Brasil. Quais outros países que detêm uma quantidade considerável de descendentes japoneses? Bom, então em janeiro eu fui fazer esse intercâmbio pelo consulado, pelo governo japonês, e eu tive a oportunidade, a honra de conhecer meus colegas Nikkeis na América Latina. Então, tinha o pessoal da Argentina, Bolívia, apesar de a gente não achar, Uruguai, Chile, México, e me falaram que tem até Nikkeis em Cuba. Né, mas a maior população depois do Brasil e do Peru seria Argentina, provavelmente Uruguai, Bolívia tem muito pouco, mas os Nikkeis estão espalhados aqui na América Latina. A gente está construindo uma rede para conectar essas pessoas, porque em cada país estão sendo feitas iniciativas bonitas como essa do Festival do Japão e outros eventos de cultura japonesa. Então, se a gente conseguir conectar todo mundo, vamos alcançar mais pessoas. Sem dúvida. Eu gostaria que você repetisse uma vez mais o site para que as pessoas entrassem em contato com você que queiram saber mais detalhes a respeito do Festival do Japão. Claro, é só acessar www.festivaldojapão.com, ou também pode acessar as nossas redes sociais, né, no Facebook, sempre /Festival do Japão, e a gente coloca lá toda a programação, as novidades, as promoções, né? Estamos super trabalhando muito, muito empenhados pelo sucesso do Festival do Japão. Aí vocês podem ligar para o Bunkyo, é só procurar no Google, Bunkyo São Paulo, tem o telefone de lá também, eles certamente darão informações, mas as informações completas você consegue no site. Isso, ou pode também mandar um e-mail para a gente, né, no secretaria@festivaldojapão.com, ou ligar no 11 3277 8569. E com relação a Miss Nikkei Brasil? Esse é um concurso muito disputado. É o Kenji Yamai que vai apresentar. É o Kenji Yamai que vai apresentar, ele que coordena todas as seletivas, né? São mais de... não sei nem quantas seletivas são, porque a gente perde a conta. Exato. Mas são mais de 30 candidatas no dia do evento, então é um trabalhão. Kenji já esteve conosco aqui, batendo um papo, falou que vai ser realmente sensacional. Com certeza, assim. A gente olha as fotos, nossa, tem muitas meninas bonitas, né? Tem sim. Uhum. Tem sim. Normalmente, as moças que são mestiças acabam miscigenando o sangue japonês com o sangue ocidental. São lindas. As moças são muito bonitas mesmo. Eu espero que seja um sucesso a exemplo do que foi em anos anteriores, Érica. Muito obrigado por estar conosco. Muito e eu gostaria, depois do festival, após o dia 7, 8 e 9 de julho, logo no meio de julho, você voltasse aqui nos estúdios para você fazer um balanço do que foi o Festival do Japão 2017. Nossa, será uma honra, com certeza. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Estaremos juntos lá no Festival do Japão. Yoroshiku onegai shimasu.